Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, por intercessão da sua mãe bem-aventurada, que seja derramado sobre nós e nossas vidas, sobre as pessoas que estão agora presentes, entrando, as que não vão ficar, as que vão ficar, as que virão depois. Derrama o seu amor sobre essas pessoas. Nós pedimos mesmo que o teu cheiro de mãe afague cada um que estiver conosco. Por isso nós pedimos, em nome de Jesus, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Amém. do Filho e do Louvado Espírito seja Santo. Deus. Amém. Amém. Fique conosco nessa live. Nós vamos falar então da batalha espiritual. E eu quero fazer a introdução, dessas semanas com a leitura do livro da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, A Carta de São Paulo aos Efésios, então, vai dizer assim: Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revestidos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amado, para a gente introduzir esse tema, algo que o Senhor trazia ao meu coração, muito importante a respeito da palavra que nós lemos, e também para as famílias, uma mensagem para as famílias, para nós como membros de famílias, é que a palavra vai nos ensinar que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar. Que muitas vezes nós vemos como o nosso irmão, o nosso pai, a pessoa do membro da nossa família, como um inimigo, como olhamos sempre para as suas desvantagens, as suas faltas de virtude, E sempre atacamos o outro como se ele fosse um problema, sabendo então que o que afeta a nossa família são as forças do mal, Que nós permitimos que entram na nossa casa. Entram pelas brechas que nós damos, pela falta de oração, entram por outras formas, que nós permitimos que ela entre na nossa casa e na nossa família, que ela entre na educação dos nossos filhos, que ela entre no nosso convívio com nossos pais, que ela entre pelas marcas, das mágoas, das feridas que nós permitimos, e muitas vezes nós temos esse olhar humano, carnal, de olhar para o outro como um problema, E nunca olhar para nós como também sermos para o outro um problema, muitas vezes, e não temos coragem de mudar a nossa conduta para com o próximo da nossa família. Por isso, a palavra de Deus vai nos dizer que não é contra homens de carne, não é contra os homens da nossa família, com as pessoas que temos que discutir, que brigar, que lutar contra eles, porque não é eles o problema. O problema está nas circunstâncias que o envolvem tudo isso, irmão? Está principalmente na questão espiritual também, Nas questões psicológicas, questões de traumas e outras questões, mas aquela família que reza, aquela família que persevera, mesmo com tudo isso, ela consegue suportar todas as dificuldades. Eu gostaria já de te perguntar, irmão, a respeito do combate espiritual, para que a gente introduza esse tema, A pergunta que eu te faço é o que é esse combate espiritual e também o que tem atacado, de fato, as famílias nos dias de hoje para nós termos que
nos blindar tanto assim de Deus para protegê-la? Então, é uma pergunta aparentemente fácil, mas ao mesmo tempo muito difícil de responder. Mas hoje eu estava indo lá para minha pregação, eu estava pensando assim: todo soldado, quando vai para a guerra, ele precisa passar por um treinamento. Ele precisa aprender a fazer as coisas, né? E tem pessoas que enfrentam brigas espirituais que elas não têm condições alguma de vencer. Por quê? Não conhecem as armas que precisam ser conhecidas para combater o bom combate. Então, é muito fácil responder perguntas simplesmente. Mas quando a gente traz ela embargada do poder da palavra, do poder dos documentos, do poder do saber lidar, né? Como é que eu vou... Um exorcista vai expulsar o diabo, mas ele precisa discernir que tipo é aquele. Ele precisa discernir o que levou essa pessoa a ficar daquele jeito. E as pessoas têm lutado muito por aparência, né? É uma pulseirinha de Nossa Senhora de aparência. Isso não é combater na oração. Isso é divulgar uma fé para crescer nela. Mas, na verdade, a pessoa não tem devoção. Né? Muitas pessoas andam com texto na rua, mas não rezam o texto. Tem gente que pega a palavra, mostra a palavra, mas não lê a palavra. Como que esse soldado vai combater se ele não sabe nem orar? Se ele não sabe nem buscar o conhecimento? Como combater isso? Então, eu fico questionando muito. Nós estamos vivendo num tempo, né? Que eu questiono muito assim, ó. Como é o combate espiritual? É uma busca constante do alto. É uma busca constante do saber lidar com as coisas espirituais. Porque nós sabemos lidar muito bem com as coisas humanas. Às vezes, nem tanto. Mas na maioria delas nós sabemos lidar. Porque nós temos que ir para a escola e estudar. Nós temos que entender como que é o outro. Nós temos que saber aprender a dirigir um carro. Nós temos que aprender a cuidar da nossa saúde. Por que a gente não aprende a cuidar da espiritualidade? Porque a gente está parcialmente entendendo mal o que é preciso ser feito. Se você é católico e não conhece nada de fé, como é que você vai entrar num combate espiritual? Como é que você vai combater? Como é que você vai lidar com essas coisas espirituais? Então, as pessoas que não combatem espiritualmente, mas que vivem brigando com os outros, são pessoas que só sabem brigar com os outros, não sabem brigar com o espiritual. Né? A gente, na verdade, não deveria aprender a brigar com ninguém. Mas a gente, às vezes, não é brigar. Às vezes, a gente se defende muito em uma briga. Mas a gente não tem coragem, de estudar as coisas espirituais. Então, o combate espiritual se dá quando você entende o que é um combate. Como que eu vou combater? O ladrão entra na minha casa, eu estou com um revólver aqui. Como é que eu vou matar ele se eu não tiver bala? E outra coisa, e se eu tiver bala, como é que eu vou usar o revólver? Né? E se eu tiver... eu preciso aprender a lidar com as coisas espirituais para combater. Para que realmente possa existir o combate espiritual. Caso contrário, isso está fora de questão. Né? Então, o combate espiritual é um abastecimento meu. Né? Eu não preciso aprender a lidar com a espiritualidade para brigar com o capeta. A partir do momento que eu já conheço o que é um combate espiritual, eu já estou lidando com ele. Automaticamente eu já estou combatendo, porque eu estou aprendendo a usar as armas. Né? Por exemplo, eu amo a renovação carismática, mas existem alguns erros bem graves, como, por exemplo, existem vários terços. Então, eu não posso propagar só o texto da misericórdia, só o texto da divina providência, só o texto de São Miguel. Eu tenho que propagar o texto principal de Nossa Senhora, que é o Santo Rosário. É lógico que eu não estou dizendo que é errado rezar os outros. Mas, irmão, a oração mais poderosa no combate da oração é a intercessão de Nossa Senhora. É aí o combater no rosário, na comunhão diária, se puder, no confessionário. São algumas pedrinhas das 5, né? Rosário, confissão, comunhão, né? Enfim, a gente vai batendo aí
em estudo da palavra, eu acho que é muito importante a gente dizer isso para as pessoas, porque as pessoas se perdem por falta de conhecimento, né? Amém, verdade. Uma coisa que você falou a respeito do combate, que você, quando aprende que existe um combate, você percebe que já está combatendo, né? É uma verdade. A gente está sempre em combate, só que a maioria do tempo estávamos rendidos e nem sabíamos, né? Exato. Estávamos rendidos às forças do inimigo. E de repente percebemos que estamos em combate, então começamos a combater. Então só há um combate quando há luta, né, dos dois lados. Um lado está sempre nos enfrentando. E nós só vamos o enfrentar quando tomarmos uma posição àquele lado, né? O inferno está sempre tentando buscar a nossa alma para o inferno, e o combate é quando eu, então, me posiciono oposto ao inferno, às forças infernais, para estar do lado do bem, do lado de Deus. Então, assim é o combate, né? Não existe a opção de não combater, existe a opção de se render. Ou combate, ou se rende, né? E o render-se sempre vem com... Quando um exército se rende, ele se torna ou escravo ou morre, né? Então, a escravidão e a morte é o caminho daqueles que se rendem. Então, amados, na nossa família nós não podemos nos render. Não podemos render, entregar a nossa família de mão beijada. Precisamos, então, combater, enfrentar. E uma das coisas que a gente vê, que eu percebo, que nós precisamos compreender é o que vai fazer com que as coisas que eu quero na minha família aconteçam, né? A gente deseja paz para as famílias, bondade, amor e não sei o quê, mas o que vai fazer com que essas coisas aconteçam? São virtudes que brotam do nosso coração, mas como elas vão acontecer, né? Muitas culpa dessas coisas não acontecer no outro. Ah, porque ele não é compreensivo, porque o outro é muito rebelde, porque o outro tem um vício, porque o outro tem algum tipo de problema. Então a gente sempre coloca a culpa de não haver uma harmonia, uma paz e tudo aquilo que você deseja, coloca a culpa no outro. Quando, no entanto, a iniciativa tem que ser tomada a partir de nós, né? Nós que estamos percebendo que há um combate, que há uma luta, vamos ter então que começar a combater e atentar para que proteger os outros que ainda não estão em combate até que eles se acordem para combater. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar em Gálatas capítulo 5 os frutos do Espírito Santo. E se você for perceber, irmão, a maioria dos frutos do Espírito Santo que são comentados em Gálatas capítulo 5 são as coisas que a gente pede para nossas famílias. E a maioria dos problemas que a gente vê na nossa família, Paulo vai listar como as obras da carne. Lá em capítulo 5 de Gálatas, no versículo 19, ele vai dizer: ora, as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstições, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, quem pratica não herdará o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. E se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então, a palavra para nós exatamente aquilo que nós enxergamos muitas vezes na família e não queremos, e muitas vezes aquilo que desejamos para a nossa família, mas como alcançamos aquilo? E Paulo diz, isto é fruto do Espírito. E se é fruto, ele brota. E se brota é porque foi plantado. Então, para que nós colhamos esses frutos, precisamos plantar. E para plantar, precisamos arrancar os frutos do encardido, os frutos da carne, aquilo que a nossa carne pede. Vou dar um exemplo, né? A nossa carne sempre pede que nós retrucamos alguém que fala alguma coisa, nós vamos lá e respondemos em cima, ofendemos de volta. A nossa carne pede que haja essas divisas.
Quantas vezes nós temos ambições e famílias que brigam por questão de herança, famílias que se discutem por coisas materiais, se discordam por causa disso. Isso tudo são questões materiais da carne que nós olhamos e desejamos. Mas se nós queremos, de fato, as coisas que Paulo cita como os frutos do Espírito, precisamos, então, aproveitar e usar dos dons do Espírito dentro da casa. E assim que nós vamos combater essas coisas ruins de dentro da nossa casa para trazer os frutos do Espírito para a nossa casa, trazendo então essa experiência com o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo que nos foram dados no batismo, né? Por isso é tão importante esse sacramento do batismo, os dons que nós recebemos na Eucaristia, na confissão, as graças que nós recebemos para utilizar esses dons que o Espírito Santo nos dá dentro da casa, dentro da família, para sermos corajosos, como vai dizer a palavra hoje, né? A Moisés, ser forte, ser firme e corajoso. Então, para que nós possamos ser corajosos, usamos esse dom do Espírito da fortaleza, usamos os dons do Espírito da piedade, né? O dom da sabedoria, para saber, antes de responder, de retrucar, de questionar alguma coisa, pensar com inteligência, conforme os pensamentos de Deus. E isso tudo nós temos a capacidade. Nós, batizados, temos essa capacidade, porque foi nos dado no nosso batismo o dom do Espírito. Então, tenhamos para combater, viver essa vida de oração, pedindo que o Espírito Santo haja no nosso coração, trazendo com que esses frutos, esses dons, gerem em nós essa potência de saber agir. Quando eu utilizo os dons do Espírito Santo, então os dons do Espírito Santo geram fruto. Vai haver caridade, vai haver bondade, vai haver paciência, vai haver amor, vai haver harmonia, vai haver tudo isso. Mas tudo isso precisa estar, é um fruto, ele está lá na frente, ele precisa ser plantado para ser colhido. Não é isso, irmão? Fala enquanto eu tomo uma água. Deixa eu te falar uma coisa. O Instagram não está entregando a nossa live porque os comentários estão desativados. Caso você queira atingir mais pessoas, sim. Deixa esse pau torar aí, senão nós vamos ficar só com 4 pessoas. Amém. Aí. Você vai ver que vai dar uma melhorada. Então, veja bem. O que você disse é bem real. O que a gente mais tem vivido nos últimos tempos é uma luta diária, principalmente na área familiar, né? Eu acho que você já falou sobre isso, mas eu vou falar de novo. Sobre os ataques da família, você comentou que ia fazer essa pergunta, não sei. Não, uma coisa assim. Eu tenho visto muito o diabo atacando as famílias de uma forma super diferente. Agora, de uma forma super atualizada, porque o diabo é muito atualizado. Ele é muito moderno. Ele se adequa no verdadeiro tempo para alcançar pessoas. Porque a única coisa que o diabo tem para fazer, na verdade, é sedução. Ele é um cara que seduz todo mundo. O diabo tem seduzido as pessoas. Em que sentido? Filmes e séries, formação de mentalidade. Por exemplo, agora há pouco eu estava vendo um vídeo de uma mulher dizendo, né? Vocês da revista One Time e de outros jornais famosos, vocês dizem que a vaca, que existe, nós falamos que existem 2 gêneros e vocês vários. Então aqui nós estamos fazendo o teste. Ela começa a tirar o leite da vaca e fala assim: será que a gente consegue tirar leite do boi? Mas esse ensinamento é o que acontece dentro das escolas. Isso é uma área espiritual, porque isso não é uma coisa apenas uma propaganda. Isso é algo espiritual. Então, o diabo ele está entrando na mídia, ele está entrando em todos os lugares, justamente para formar a cabeça das pessoas. Formar você, formar a mim. Só que como a gente já tem um conhecimento do que está acontecendo no mundo hoje, haja vista que, ainda que preguemos a palavra, ainda que anunciemos o Cristo, que o inimigo não está brincando com ninguém, ele está fazendo coisa séria. Ele está fazendo coisa muito séria. Cara, eu estou chocado com a mensagem de Nossa Senhora que eu li hoje. Eu estou chocado. Porque é tudo aquilo que a gente está vivendo. Eu quero ler um pedacinho dela.
Esta mensagem é do dia 29 de setembro de 1988. Ela vai dizer assim, ó, são 3 as insídias com que Satanás vos tenta hoje seduzir para vos afastar de Jesus e de mim. Aí ela vai dizer um negócio aqui fortíssimo. Isso em 88. Ela vai falar assim, ó, a primeira diz respeito à vossa pátria, que se afastou oficialmente do caminho de uma fidelidade secular à tradição cristã para acolher ideologias ateias e materialistas. Cara, isso é 88, né? Assim, o erro de indiferentismo da vida política social foi acolhido e, em nome de uma falsa liberdade, foram legitimados o divórcio, o aborto e todos os meios para impedir a vida. Cara, não sei se você conhece esse livrinho do Padre Gobi. Aqui tem Já todas vi, sim. as profecias de Nossa Senhora. Então, isso aqui foi no ano de 88, 29 de setembro, em Madrid, na Espanha, Nossa Senhora disse isso. Por que tem de novo aqui? Nada. Só está confirmando o que a gente está vivendo. É uma guerra, é uma batalha, é um momento difícil. E eu vou te dizer uma coisa. Se não nos prepararmos, vamos perecer. Se não nos prepararmos, vamos perder nós. A igreja não. A igreja não vai perder essa guerra. A igreja não vai perder essa luta. Mas algumas famílias vão perder. Algumas famílias já estão perdendo. Outras já estão totalmente perdidas. Né? Como uma criança que já é adestrada. Eu vou dizer essa palavra é feia, que a gente adestra é bicho. Mas o jeito que está acontecendo hoje, a gente não está vendo educação, está vendo adestração. Como se as crianças fossem animais. Então a guerra começou. A família, a mãe que dança até o chão no popocêntrica, o pai que acha linda a filhinha de 2 anos, de 4 anos, dançar bonitinho, rebolar até o chão com músicas indecentes. Isso é uma formação ideológica que vai acabando com a tradição da Santa Igreja, com a tradição do cristão. O que o cristão quer? O cristão quer viver uma experiência com Deus. Mas, meu irmão, muitas pessoas já estão abandonando a fé. Eu conheço um rapaz, morei com ele, Nossa Senhora. Se ele estiver aqui, eu não estou nem aí. Vou falar mesmo. Só não vou dizer o nome. Mas depois ele deve ver que ele fica cutucando minhas coisas. Agora ele é de outra denominação religiosa. A desculpa é, ninguém foi me visitar da Igreja Católica. Ninguém cuidou de mim. É sério isso? Você já conhece? Ô, Jack, se eu descobrir que Deus vive guarde um dia, você está numa pior aí. Eu vou mudar de igreja. Ou eu vou aí em Santa Catarina, mas eu vou quebrar o pau. Por quê? Você não é menino de feira. Eu não preciso de ir para a igreja para receber abraço de ninguém, não. Eu não preciso de ficar recebendo telefonema. Oi, meu querido, você está bem? Eu conheço Jesus. Agora, isso não quer dizer que eu não vá pedir você ajuda se eu precisar. Mas eu ficar dependendo de alguém me visitar para eu continuar sendo cristão, para eu continuar sendo católico, isso é, no mínimo, uma falta de conhecimento daquilo que a igreja nos dá, que é o próprio Cristo Eucarístico. Ninguém te acolheu? Vá acolher Jesus na Eucaristia. Ninguém te acolheu? Vá acolher aqueles que não foram acolhidos por ele, que não conhecem a palavra. Eu não me submeto a essa desculpa esfarrapada de uma pessoa que se diz ser cristão, católico, que simplesmente sai da presença de Deus porque alguém errou. Não sabe combater, nunca será um combatente se não quiser. O amor, como a Iadeinha diz, o amor de Deus basta. O amor de Deus é soberano. Cara, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei sozinho. Aí me via na cabeça, eu não preciso ficar dependendo de que as pessoas me liguem. Ninguém me ligou, eu vou abandonar a fé. Tem gente que abandona a fé por pouca coisa. E aí é uma pessoa que não conhece nada. O que a gente está aqui fazendo? Tentando elucidar, tentando colocar no coração das pessoas
que não dá para viver no ostracismo religioso. O que é isso? Eu só sou aqui na igreja maravilhoso, mas dentro de casa eu não sou católico. Tem gente que não é católico dentro de casa. O que é isso? A sua convivência com os outros, o seu linguajar, as coisas que você assiste, as pessoas que andam com você. Então, quer dizer, essas pessoas, elas não têm espiritualidade, então elas estão fora do combate há muito tempo. Elas serão as que a gente vai ter que socorrer espiritualmente no combate. E eu acho que essa live, o objetivo dela é esse. É fazer com que as pessoas entendam que para combater um bom combate, eu preciso ser um bom soldado. Eu preciso ser um bom fiel, um bom cristão, né? E é isso. É o que está no meu coração, que eu sinto. Acabou que o Instagram não está entregando nada. É nada. Muito estranho isso. Verdade. Muito estranho. Mas faz parte. Faz parte da luta espiritual também, né? Faz parte da luta. Mas seja aqueles que Deus escolheu, que esteja aqui conosco, que assista depois também, que seja aquilo que Deus quer. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem, amado. É isso, né? Você respondeu a pergunta que eu fiz lá no começo. Você tinha perguntado, né? Eu tinha perguntado, né? O que tem atacado as nossas famílias? Essas ideologias são um ataque claro às famílias, óbvio, e descarado, né? Eles em nenhum momento ocultaram que era um ataque à família, né? Tem até a frase daquela travesti que fala, sim, nós queremos acabar com a família, sim. Exatamente. Pois a família é a base da sociedade, a base do que conserva a sociedade, os valores, né? A tradição que é passada de geração em geração. Se destrói a família, se destrói a sociedade. E se pode, então, dar o restart na sociedade, o reinício na sociedade. Começa de novo do jeito que eles querem. E do jeito que eles querem é o jeito que o demônio quer. É o jeito que o capeta gosta. E nós não queremos esse jeito, por isso nós vamos sempre lutar pela família. Aqueles que querem que a família acabe, já não tem uma. Já deles foram derrotadas, já se renderam. Por isso, amado, não se renda para que o seu filho, sua filha, os membros da sua família jamais digam um absurdo desse, que quer que a família acabe. E essas ideologias são todas investimentos, são todas financiadas, né, por famílias. Sim. Olha só que irônico, né? Famílias podres de ricas que são aí bilionários globalistas que financiam ideologias como o feminismo, ideologias que pedem o aborto, ideologias que defendem as bandeiras LGBTQI, não sei o quê, que vai pedir aí, tudo isso vai estragar a família, né? Porque o feminismo faz com que o homem não se veja como um homem, não cumpra o seu papel de homem, faz com que a mulher se sinta dependente do homem, não queira o homem, não queira constituir família, não queira ter filhos, não queira ter responsabilidades dentro de casa, faz com que o homem também não, que veja tudo isso como uma dificuldade, tem uma visão completamente materialista de tudo isso, né? Essa visão de que precisa ter uma condição financeira absurda para gerar uma família, precisa ter, né? Como se os nossos avós lá morando na roça, aqui, que eu estou aqui do lado da casa da minha avó, aqui na roça, meus avós morando aqui na roça, criaram 6 filhos, foi caindo dinheiro do céu, né? Não foi ali no sufoco, na luta, no trabalho. Se eles lá um dia se preocuparam com essas coisas, né? Se lá eles pensaram que tinham que dar um PlayStation 5 para os filhos, né? Com certeza não. E vamos lá. Então, essa visão materialista imposta sobre as pessoas que tem que ter poucos filhos, que tem que ter... Porque se ter muitos filhos... não vai ter condições de dar o melhor para os filhos. Aquela ideologia, né, do aborto que vai sempre prejudicar. E essa ideologia do aborto já vem misturada com esse materialismo, né? Não tem condição de ter um filho, não tem como ter um filho, né? Então vem misturada com isso. Essa questão do aborto já afeta completamente toda a parte psicológica, que para ter outros filhos já vai ser muito difícil, para ela se recuperar, entrar num relacionamento correto, estável, casar e ter filhos, vai ser muito difícil, né? Se gerar um filho, vai ser um filho também perturbado, cheio de problema, que também vai olhar para a mãe e pensar, minha mãe quis me abortar, o meu pai, eu não sei quem é, nem a pau que eu vou querer ter uma família, né? Então vai ser esse tipo de situação que vai sendo gerada nas próximas gerações.
Pessoas que vão sendo destruídas, fragmentadas, e dessas pessoas fragmentadas não vão querer gerar família. E aí abre-se o leque também da causa LGBT para aceitá-los como família, mas que não geram famílias. Famílias que não geram famílias. Famílias que acabam em si mesmas, né? Não vão gerar famílias, né? Eu E não aí, entendo que e família é alguns vão dizer, essa. mas eles podem adotar. E aí que está mais uma hipocrisia desses ideólogos. Eles podem adotar quem? Se vocês estão mandando matar as crianças. Que nós estamos dizendo para adotar e vocês estão mandando matar. E aí matou, vão adotar quem, o seu bendito, que já mataram as crianças no ventre da mãe? E aí Exato. você pode perceber que é uma guerra que nós precisamos combater. Não podemos olhar para isso e pensar, são só uns bobinhos que estão aí incomodando. Não. Eles têm dinheiro, têm poder, eles têm a mídia, eles têm o cinema, a indústria do cinema, eles têm os grandes, quem são os grandes influenciadores, todos do lado dele. E nós temos o quê? Nós temos a maioria silenciosa, né? Que é a grande maioria que não tem voz, não tem fala, que não fala. E essa grande maioria precisa combater. Dentro da minha casa não entra ideologia de gênero, dentro da minha casa não entra essas coisas absurdas. Dentro da nossa família, nós vamos acolher os nossos filhos do jeito que eles são, da forma que eles são. Vamos ensiná-los, educá-los e amá-los para que não virem revoltados contra a família lá na frente, né? Por isso nós queremos. Se nós queremos que nossa família tenha todos esses frutos do Espírito Santo, vai haver entre os filhos pessoas com problemas, filhos que tenham doenças, filhos que tenham outras questões, vai ter filhos com tendências homossexuais, e todos eles precisam ser amados, acolhidos dentro da família. Não temos que excluir ninguém, não temos que odiar ninguém, nós temos que cuidar deles, né? E educá-los. O teu testemunho é um grande exemplo disso, né, irmão? Que mesmo assim, dentro de suas tendências, não se rende ao pecado, nunca contra a carne. E a gente não é só a questão da homossexualidade, mas é todos nós, né? Os pais Todos. ensinar os filhos a viver a castidade, a esperar pelo casamento, a viver para que não saia gerando filhos por aí, para depois já esses filhos também serem filhos traumatizados, que não tem o pai e a mãe dentro de casa, mas para que vivam corretamente, esperem pelo casamento, vivam uma família decente, gerem uma nova família, mas uma família certinha, uma família com básico, estrutura, né? Então, por isso nós temos que combater o pecado, combater o inimigo, que não é o homem, como vai dizer a palavra, que não é o filho, que não é aquilo que o filho, não é o filho que está falando um monte de besteira, que está fazendo L, que está fazendo essas questões ideológicas para dentro de casa. Não é ele que é o mal é o que estão colocando nele. O mal é o que estão colocando dentro do coração dele, que quer fazer com que ele seja um adulto problemático. Então, para isso, são duas coisas. A primeira é você blindá-lo disso com uma boa educação na fé, né? Cumprindo seu papel, porque o que eu li ali, a palavra vai dizer, não, para que você cumpra o seu papel, é isso que Paulo fala, revesti-vos da armadura do cristão. A palavra, a fé, a couraça da justiça, a verdade. Não minta para o seu filho, não seja hipócrita, dê exemplo, dê testemunho e também de oração. Quantas pessoas que eu conheço hoje, que são missionários, são da igreja, quando viviam no mundo do pecado, chegavam em casa e diziam para mim assim, quando eu chegava em casa, minha mãe estava lá de joelhos rezando para que eu chegasse bem. E quando ela me dava um abraço, eu só sentia as bolinhas do terço batendo nas minhas costas, né? É E aqueles verdade, filhos cara. como Santo Agostinho, que, né, foi fruto de uma intercessão de uma mãe durante 30 anos, também pode ser os seus filhos frutos da sua intercessão. Para esses frutos do Espírito, precisam que os seus dons sejam colocados em prática. E amar a pessoa, acolher a pessoa humana, não importa quem seja, né? Eu vejo muitas famílias transformadas, testemunhos, histórias, que eram pessoas que muitos diziam, não tem jeito, não tem como, já está entregue ao vício, já está vai perceber depois. A família foi reconstruída pela força da oração, pela confiança em Deus, pela entrega daquela pessoa a Deus também, e pelo principal, o testemunho coerente da pessoa que conheceu Jesus, que estava lutando. Com exemplo arrastamos,
eles para a igreja, exatamente. É o exemplo que vai arrastar, né, para a igreja. Não adianta dizer vai e você não ir, faça e você não fazer, né? É, Seja desse jeito e você ser do outro jeito. Você é o primeiro, né? Você quer um amor na sua casa, e seu marido é uma pessoa que tem um vício no álcool, e o seu marido chega na sua casa alcoolizado, e aí você quer o amor na sua casa, mas como você trata o seu marido alcoolizado? Com pancada, com grosseria, com xingamento, com ofensa, né? é, Traindo, por quê? Porque ele não te dá amor, porque não te dá carinho. E dessa forma você vai gerar que o seu marido aumente o vício dele, né? Ele vai querer ficar no boteco, porque é muito melhor ficar no boteco com os amigos do que em com casa com uma certeza. pessoa terrível que nem você. Então, você quer que haja amor, você precisa colocar amor. São João da Cruz vai dizer: aonde não há amor, coloque amor e você encontrará amor. Então, todas essas questões ideológicas são os nossos inimigos. As questões dos vícios são os nossos. Tudo aquilo que Paulo cita ali é o inimigo colocando, implantando, porque o inimigo planta as suas sementes o tempo inteiro, né? As sementes da discórdia, do ódio, do ciúme, da raiva, das ideologias, ele planta o tempo todo. Ele não para de plantar. Aí Exato. nós que somos de Deus, se nós não plantarmos os frutos do Espírito Santo para colher, nós não vamos colher nada disso. Só vamos colher ódio, ciúme, inveja, discórdia, partidos e tudo isso que Paulo vai falar. Se nós queremos colher bondade, caridade, precisamos plantá-las. Precisamos plantá-las. E se nós não Exato. plantar nada, não é que não, a gente colhe o que planta, vai dizer, né? Mas se nós não plantar nada, nós vamos colher os frutos que o inimigo está plantando. Aqui, Gilmar Rodrigues disse: infelizmente, muitas famílias que se dizem cristãos não estão educando seus filhos na fé, deixando que o mundo os eduque com suas doutrinas lá erradas. Exatamente, né? Exatamente. Eu dou um exemplo meu. A minha mãe, ela tá aqui, né? Eu tô aqui na casa dela, ela vai escutar. Eu lembro muito bem que a minha mãe, o meu pai ensinou a gente a rezar o terço, e a minha mãe ensinava a gente sobre a Bíblia. Minha mãe não tinha lá um grande conhecimento ainda da Bíblia na época, e ela sentava, pedia o Espírito Santo, e falava: o Espírito Santo é Deus que ensina a gente a ensinar. E ela falava isso pra gente, e ela lia a Bíblia para nós, e a gente não entendia nada. E aí ela explicava do jeito dela e a gente entendia, tudo criancinha, né? E ela foi passando esse exemplo para nós, né? Na catequese a gente já sabia bastante coisa porque a mãe te ensinava em casa, e as crianças da catequese não sabiam nenhuma história da Bíblia, a gente sabia. Mas aí não quer dizer que eu fui grande coisa por causa disso depois. Fui para minha adolescência, para minha juventude e fui para os vícios, fui para o mundo. Mas aquela semente que foi plantada lá, né? Uma hora deu fruto. A minha mãe regou a semente com muita oração, né? Com muita oração. Esses dias eu estava na missa e Deus me lembrou que a minha mãe me dizia, rezava dizendo para o Senhor: Senhor, chama meu filho para a tua messe. Chama meu filho para a tua messe. E quando eu estava lá no mundo, no pecado, ela rezava pedindo para que o Senhor me chamasse. E o Senhor foi ouvir a oração dela. Então, você planta e você rega com muita oração. Muita oração, né? A oração de uma mãe por um filho, de uma mulher pelo seu esposo, né? Que há um sacramento, há algo sagrado que une, um laço sagrado. Essa oração tem muito poder, né, irmão? Olha, você falando essas coisas aí, Gilmar escrevendo essas coisas aí, me lembrou de novo. Tem uma novelinha no SBT agora que tá sendo o pai e a mãe desses meninos, que não tem mãe nem pai, parece. Romeu e Julieta. Veja bem essa treta. Os meninos novos querendo beijar na boca, querendo namorar. Como é que essa criança vai crescer com mentalidade de castidade se ela já está querendo beijar na boca? Ó, não sei se você pensa assim, mas o beijo na boca é um preliminar para o sexo. Aquele beijo de língua, de destampar esgoto, é exatamente isso. Então, aí você vai na casa de uma pessoa hoje, tem lá uma menina assim, ó. Fulano, e fulano não escuta, não. Quem que está educando esses meninos? Porque toda hora que eles estão vendo aquele joguinho, passa uma propaganda de alguma coisa que a gente não vê. E quando a gente vê, a gente sabe qual é o tipo de propaganda. Eles não vão medir. Porque hoje em dia, antigamente, o algoritmo do Instagram era assim. Tudo que você buscava na lupa era só aquilo que o Instagram ia entregar. Hoje não é assim mais não. Mesmo que você não busque, ele te entrega porcaria. Mesmo que você não busque. E aí tem algumas coisas que eu vou lá bloquear. Eu vou bloqueando para não aparecer mais na timeline do telefone. Eu vou bloqueando. Por quê?
Porque a minha vida é o tempo inteiro vigiar, batalhar, batalhar. Esses meninos vão vigiar o quê se eles não... Aí eu acho lindo, né, os meninos do Tiba, que os meninos do Tiba não sabem nem quem que é. Nem eu sei. Esses desenhos agora atual, eu não sei nem o que é isso. Os meninos são outro nível, eles estudam, eles leem a Bíblia, eles leem... Aqueles meninos sabem mais da igreja do que eu, o Jack. Sem dúvida. Né? Aqueles meninos sabem muito mais da história da igreja do que eu. Eu não sei nada perto daqueles meninos do Tiba. Então, quer dizer, não basta ser encher a casa de filho também. Eu entendo que a gente tem, que a pessoa que casou tem que ter filho. Agora, presta atenção, a pessoa não tem espiritualidade. Ela enche a casa de filho. Ela só vai encher o estômago dos meninos de comer. Eles não vão pensar na espiritualidade, eles não vão pensar no caráter daquela criança, não. Porque quem cuida dessas crianças é o celular. Quem cuida dessas crianças é a rede social. Então, na rede social, essas crianças comem o que querem, bebem o que querem e se tornam o homem que o mundo quer que eles se tornem. Então, não sabe cuidar, se converta. Aí você casa. Aí você, convertido e casado, vai procriar. Aí, procriando, se nasce um, vai educar o seu filho, porque vai vir outro. Esse filho seu que você está educando vai ser o pastorzinho daqueles outros que vai vir. E o outro vai ter 2 pastores, porque um já convertido, ó, pra você ver, só para entender, né? Um pastorzinho, que nasceu primeiro, vai cuidar ou da pastorinha ou do pastorzinho que vai nascer. Ele vai educar também junto com os pais na palavra. Olha o que o seu irmão aprendeu. Seu irmão mais velho já sabe ler a Bíblia. Você quer aprender? Olha a história na Bíblia. Você entende? É uma sequência. O menininho aprendeu, a menininha ou o menininho aprendeu, vai ensinar para o próximo. Imagina que família abençoada que não será. Mas as pessoas não veem da forma que a gente vê. Agora, não sei se você leu, saiu uma reportagem que ela desapareceu. Pode ser que seja fake news. Mas eu vi que eles estão estudando uma forma de liberar hormônios para recém-nascidos. Se os pais quiserem que eles sejam menina, mesmo tendo sexo masculino, eles podem tomar hormônio. E assim, feminino também, consecutivamente. Eu vi, não postei, porque eu fiquei com medo de ser um negócio, mas me disseram que não é. Eles já estão fazendo isso em alguns países. Então, ou seja, nós não estamos criando criança, nós estamos criando frango de granja. A gente dá um remedinho para ele, ele engorda as pernas. Ele é cheio de hormônio. Ele vai ser o frango que eu quero, não o frango que ele precisa ser. Né? Ele vai ser uma criança que o mundo quer, com esses pensamentos ideológicos. Né? Depois você procura na internet a mulher que se casou com uma árvore. Depois você procura na internet um homem que se transformou em cachorro. Teve uma reportagem dele agora há pouco. Cara, o diabo tá brincando com esse povo, velho. O capeta tá brincando com esse povo, velho. Não tem condição. Esse povo tá doido. Esse povo pensa o que da vida? Eu sou imagem e semelhança. O diabo é a desgraça e a lambança no mundo. Sabe? É uma coisa tenebrosa, nojenta de se ver. O Gilmar disse assim, ó, verdade, ó, Mar. As crianças hoje em dia estão tudo grudados na tela do celular assistindo o que não prestam. Digo isso porque tenho alunos de 4 e 5 anos que ficam dançando música que só misericórdia. É isso. É isso. Isso é o que o mundo tem para oferecer. Mas o que Deus tem para oferecer? Vai depender dos adultos agora cuidar dessas crianças. Vai depender da gente fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Porque nós estamos perdendo campo para o inimigo. Já sabíamos que ia perder. Né? O inimigo é o seguinte, aquele outdoor de todo tamanho, com aquela carne deliciosa, mas fica tão difícil de ver o que você tem que pagar para comer aquela carne, que o preço é desse tamanhozinho para ninguém ver. Nós, reparou? Me dá uma raiva de ir, às vezes, na loja, no centro. Você chega lá, as mercadorias, nossa, eu precisava de comprar aquele trem ali, mas quanto que é aquilo ali? Não tá dando pra enxergar. Você tem que entrar na loja. O diabo é assim. Para você ter alguma coisa, você tem que entrar na onda dele. E assim mesmo, o caro que você vai pagar é a sua alma.
A gente está vivendo num tempo terrível e que as portas estão se fechando para os cristãos, gente. Agora entrou a lei em vigor, ou entrará. Já vi tanta piada disso agora há pouco, gente. O SUS da macumba, que eu esqueci até o nome que se dá. Ah, sim, sim. E dá 1 quilo de pó de... A pessoa chega na farmacumba e fala assim, eu vim aqui na farmacumba comprar um pozinho da pombagira cigana, que eu tô com uma olhada, eu preciso que alguém veja meu corpo e me deseja. Né? A farmacumba. É Aí eu tô possível. vendo um tanto de piadas disso. Você tá sabendo disso? Você Vi, não recebeu nem vi. ouviu. Cara, desculpa Umas piadas. dizer isso, mas é Comprar uma uma pipoca para desgraça, é um jogar desserviço. É um é ridículo, né? desserviço. É ridículo. É um Muito bem, desserviço irmão. para nós. Precisamos rezar, então. Nós estamos iniciando hoje a Quaresma de São Miguel e colocamos, então, todas as famílias, todas essas coisas, né? A farmacumba foi muito bom. Em oração, né? Em combate, para que nós possamos combater. Nós temos essas armas, né? A arma da oração, a arma da fé, aquilo que Paulo nos mostra como a armadura. Eu vou pedir para o irmão, então, para a gente fazer uma oração agora, então, para que a gente possa ajudar você a iniciar esse combate. Claro, esperamos que você já esteja combatendo, né? Mas que nessa oração, juntos, possamos clamar, pedir que o nosso Senhor possa nos ajudar nesse combate, abrir os nossos olhos para os nossos inimigos verdadeiros, para que nós estejamos sempre vigiantes e atentos, né? Como atalaia, a palavra vai dizer, como sentinela. O sentinela é aquele que fica atento, alerta, olhando do alto para ver se os inimigos estão avançando. E quando os inimigos avançam, ele, então, é o primeiro a perceber e avisar os outros para que o combate comece, para se proteger dos inimigos. Então, precisamos estar atentos como atalaia, como sentinelas e aguardando firme e forte a volta do nosso Senhor, para que estejamos do lado vencedor e junto com eles vencemos, porque em Cristo somos mais que vencedores. Vamos rezar então, irmão? Vamos. Senhor Jesus, nós clamamos a tua presença hoje, neste dia, no início da novena de São Miguel. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça de aprendermos a lutar e guerrear como São Miguel. Você tem algum livro específico da oração de São Miguel? Porque eu estou procurando o meu aqui, eu não encontro, não sei onde eu coloquei. Mas vamos fazer espontânea mesmo? Pode ser espontânea Pode mesmo, irmão. ser? O Vamos meu fazer está lá em casa, espontânea eu e não estou em rezar com o casa. povo. Amém. Amém. Então vamos pedir ao Senhor que Ele entre agora, nesse momento, no combate da oração, dentro de cada cômodo da casa das pessoas que estão nos assistindo agora. Eu quero convidar os irmãos a compartilhar esta live neste momento com todos os seus seguidores, para que a graça de Deus também alcance outras pessoas que estão perdidas, longes, afastadas da presença de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti e pedimos agora que o Senhor derrame, por intercessão de São Miguel, derrame o seu sangue poderoso e tire das casas toda a contaminação espiritual. Pessoas que já frequentaram o centro de macumba, pessoas que fizeram mal com as outras e por isso estão vivendo na decadência. Eu estou dizendo isso não só para as pessoas que estão aqui, mas para as pessoas que vão assistir esta live. Que o Senhor Jesus possa alcançar agora. Pessoas que desde criança escutou a mãe e o pai dizer: engole choro e cala a boca. Essa mágoa que São Miguel Arcanjo possa com todos os anjos do céu agora acampar nesta sua casa. Que o Espírito Santo possa descer sobre cada um de nós que estamos aqui agora. Nesse momento, reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito, aonde fomos consagrados, todos os batizados, une o nosso coração ao coração da igreja de Cristo, e que sejam dispersos os inimigos de Deus, dispersos para o mar, dispersos para longe de nós, e que não voltem nunca mais a nos atacar diretamente, e nem indiretamente.
pessoas contaminadas, pessoas embriagadas de coisas ruins. Que o sangue de Jesus seja derramado agora, na sua vida, na sua condição, na sua forma de agir. Que o Espírito Santo de Deus possa vir agora. Vem, Espírito Santo. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, nós clamamos agora, sangue quebrado agora, nesse instante, em nome de Jesus, todo mal lançado, todo mal que veio de outros lugares e contaminaram as pessoas, contaminaram com ouvintes, pessoas que ouviram coisas amaldiçoadas, pessoas que se alimentaram, não oraram para se alimentar e se alimentaram, e por isso adquiriram aí contaminação espiritual. O Senhor disse na palavra: comerás veneno e não serás atingido. Eu sei que o Senhor disse, mas para aqueles que buscam e clamam, para aqueles que estão na presença dele, que se comessem algum tipo de veneno não morreria. Se algum bicho animal feroz o picasse, não morreria. É sobre esta palavra que eu estou orando agora, para que Deus quebre da sua vida tudo aquilo que lançado foi no seu coração. Nós clamamos agora do quatro cantos dos céus, que seja retirado agora do meio de nós todo espírito de fofoca, todo espírito de arruinar, de prostituição. Senhor, expulsa desta casa agora tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Todo desejo de morte, todo desejo de acabar com sua própria vida, vai pedir do Senhor agora que ele saia daí. Pessoas que receberam más notícias, Senhor, leve a sua palavra até essas pessoas. Que elas sejam alcançadas por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de toda a milícia celeste. Que sejam dispersos agora os inimigos de Deus. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus. Que caiam para longe de nós tudo aquilo que nos foi feito de mal. Pessoas preocupadas porque foram escritos os nomes delas na boca de sapo. Você tem que estar preocupado com o sapo que já morreu. Você está vivo, pode lutar. Então clame o Senhor. Clame o Senhor agora, porque você pode lutar. Quem já morreu não pode mais fazer isso, mas você pode. Amém. Então deixa que Jesus Cristo encaminhe toda a sua vida nesse momento. Amém. Em nome de Jesus. O Senhor toca corações nesse momento. O Senhor pede a muitas pessoas que permitam, né, ser tocadas pelo seu Espírito Santo. O Senhor traz ao meu coração questões de inveja, pessoas que têm inveja de seus irmãos dentro de casa, dos outros, membros da sua família, que essa questão de inveja fez muitas vezes você falar coisas contra o seu irmão sem você pensar direito, coisas que você falou daquela pessoa da sua família, que você falou coisas malditas saindo da sua boca. Peça perdão a Deus agora. Quebra essa maldição, Senhor Jesus, foi falada.